Olá pessoal, feliz ano novo! E aí, vamos para Fortaleza? Eu já tinha feito vários outros destinos aqui do Nordeste e tinha faltado falar dela, né? Tinha faltado e a gente hoje vai começar o ano destacando, né, esse destino que muitos, até por incrível que pareça, ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo por inteiro, né? E esse vídeo é tanto, né, para quem mora no Ceará, que vai para Fortaleza só de passagem, como também para quem mora em outros estados, né, e não conhece os segredos que traz Fortaleza e o que é que essa grande capital aqui do Nordeste pode te oferecer. Então esse vídeo aqui traz dicas, né, de lugares bem legais para visitar em Fortaleza, pontos turísticos, questão de valores e outras dicas mais. Então eu te convido para embarcar comigo nessa grande viagem. Fortaleza, a capital da Terra da Luz, é conhecida pelo humor e pela grande hospitalidade do seu povo. E também, né, por ser um ponto inicial, né, para quem ama praias, porque com certeza Nordeste já virou sinônimo de praias, de boas vistas, né, e de belezas naturais. E o Ceará possui muitas, mas muitas praias, inclusive bem famosas no país inteiro e também no mundo. Eu sei, né, que acaba que muitas pessoas vêm ao Ceará já pensando no Beach Park, né, e além da cidade vizinha, né, já que a gente está falando de praia, atualmente a praia mais conhecida do Ceará é Jericoacoara, né, mas Fortaleza tem muito para oferecer, né, não é só um ponto de passagem, não. Sempre houve aquela coisa, né? Falar de Nordeste lembrava logo de Recife, de Salvador, mas a capital cearense, ela vem sendo um dos grandes polos, né? Aqui do Nordeste, tanto quando a gente fala de crescimento, né, econômico, quanto também quando a gente fala, né, de ponto estratégico, né, de entrada e saída para o estrangeiro. Além, né, de atrair muitos turistas, principalmente quando a gente fala de virada do ano, né, sendo considerado um dos maiores e melhores réveillons do Brasil, né? A virada do ano passado deu muitos turistas, né, quase 2 milhões aí vieram aqui. A rede hoteleira ficou incrivelmente lotada e não tinha vaga mais para ninguém, ó, e muito cedo, viu? Quem quiser ir para Fortaleza em dezembro, por favor, né, vá logo se adiantando, porque sempre os hotéis costumam ficar muito cedo por conta já da fama que tem o Réveillon de Fortaleza. Mas não é só durante a passagem do ano que Fortaleza traz, né, atrações turísticas para os seus visitantes. Para você que curte história e cultura, aqui vão algumas dicas. No centro da cidade, especificamente, né, há uma sequência de pontos muito próximos um do outro, o que já facilita muita coisa, né? Você vê aqui no mapa, você vê que os pontos turísticos são realmente uma grande sequência, então não tem assim um caminhar muito grande pela cidade, né, para conhecer as coisas mais importantes, porque tudo fica muito próximo. Começando, né, pelo Centro Dragão do Mar, que traz o nome de um grande personagem da história, escravos, e o Dragão do Mar foi uma dessas pessoas que lutou pelo fim da escravidão aqui no Ceará, por isso que o centro faz essa homenagem a ele, e que durante todo o ano há várias exposições, né, e também uma bela vista panorâmica da cidade, e o planetário, que é uma das atrações mais interessantes ali dentro, né? E é muito atrativo não só para as crianças, quanto também para os adultos. E a entrada gratuita. Agora, como sempre está tendo exposições itinerantes, espetáculos, né, apresentações, é bom olhar, né, no Instagram quais são as novidades, eles sempre estão postando lá atualizações, né? Graças a Deus, diferente de certos lugares turísticos, Fortaleza tem essa vantagem, né, que está sempre ali atualizado, né, com informações para o turista, saber o que é que vai encontrar de bom ali dentro. Então é bom sempre se informar para ver que tipo de exposições está tendo lá, se tem algum espetáculo, alguma coisa assim. E também tem no Instagram os horários do planetário, né, e o que é que está sendo ali mostrado também, porque há também várias exposições temáticas diferentes dentro do planetário também, tá? O planetário paga para entrar R$10 a meia, R$20 a entrada inteira, certo? Também se tratando de exposições, né, para quem gosta de arte, uma boa pedida para voltar ao passado, com certeza foi um dos meus museus preferidos, né, foi o Museu Ferroviário, né, uma época onde os trens eram os principais meios de transporte, né, do Brasil, e
temos esse museu que funciona na antiga estação ferroviária de Fortaleza, que vai tratar justamente, né, de toda a história. Inclusive é muito bonitinha, tá? Porque ela vai começar desde a bilheteria, né, retratando a antiga bilheteria, mostrando todas as estações do Ceará. E ela é muito imersiva também, é muito interativa com os visitantes, porque a gente pode ver as indumentárias, né, que os funcionários usavam. Inclusive até um itinerário do trem passando pelas cidades, bem de miniatura, parece um mini mundo lá de Gramado, que eu achei muito interessante. Tem a história de cada pedacinho de coisas que poderiam ser encontradas nas estações e também nos trens, mesa interativa para a gente conhecer um pouco mais sobre as estações cearenses e, enfim, é um museu muito, muito legal, tá? Mas que não traz somente a exposição sobre trens, tá? Também tem outras exposições que são mais itinerantes, né? Que não vão estar lá durante todo o ano, mas que também está sendo bem atualizado do roteiro, né? Das atrações, inclusive dentro da estação, também há shows, tá? Então, é bom sempre também acompanhar o Instagram para ver quais são as novidades quando você for lá. O prédio da estação em si, né? É muito lindo, traz ainda os aspectos da arquitetura original ali do começo do século XX, final do século XIX, então já é uma atração à parte, né? É um encantamento só. Enfim, também na linha de museus, há também o Museu da Imagem e do Som, que é muito interessante, né? Que vai além de uma simples exposição, porque nem sempre todas as exposições são interessantes, né? Vamos falar a verdade, né? É muito mais interessante quando essa exposição, ela fala com a gente de alguma forma, ou que a gente pode mexer em alguma coisa, pode interagir. E aqui, né, as exposições, boa parte delas, né? Ela convida o visitante a participar, né? Com o que está sendo mostrado ali. Tanto referente a imagens, né? Por exemplo, a formação do desenho animado, ilusão de ótica, né? Como o som, né? Ele também surge, né, de vários meios, como funciona o vinil, por exemplo, né? Como funciona o CD, enfim, o modo de reprodução musical por inteiro e também, né, as várias formas como o som chegava até nós, né? Desde lá o disco de vinil até o MP3, MP4, as antigas máquinas de tirar foto, as antigas máquinas de cinema, e é bastante imersivo, muito legal. Inclusive também tem o cinema, né, com pequenos vídeos que são, sabe aquela exposição do Van Gogh, né, que pega uma sala inteira, parece que a gente está lá vivendo aquele filme. Enfim, é daquele exemplo lá, né, onde são exibidos pequenos vídeos, né, e passa é exibido, né, projetado nessa sala, e parece que a gente está vivendo aquela experiência em 3D, sabe? E, enfim, é muito, muito bacana e vale a pena você visitar. Tanto o museu, né, ferroviário, quanto o Museu da Imagem e do Som tem entradas gratuitas. Então, a maioria das atrações aqui vocês vão ver que vocês não vão gastar muito, né, que dá para caber aí no seu orçamento legal, tá? Agora, já falando da parte histórica, né, infelizmente Fortaleza ela peca muito com relação às outras capitais, como por exemplo Salvador, né? E isso porque muitos casarões antigos, né, foram destruídos para dar lugar ao novo. Quando a gente fala de Fortaleza, a gente vê logo prédio e mais prédio, mais prédio, mais prédio, a cidade só cresce para cima. Essa é a verdade, né? E muitas das coisas, até mesmo pontos turísticos, eles não são lá muito bem preservados, não, né? Há um certo abandono em lugares que não mereciam esse abandono, entende? Então, é no centro que a gente vê ali a maior concentração e a presença histórica, né? Para quem gosta desse tipo de turismo, certo? Começando pela Praça do Ferreira, né? Que todo fortalezense, todo cearense conhece, né? A Praça do Ferreira é um ponto turístico clássico, é obrigatório para quem vai em Fortaleza, com certeza, né? E lá muitos prédios antigos em volta, né? Um antigo relógio também lá, e deixa tudo o cenário muito bonito, né? Lá o espaço é perfeito para quem quer fazer compras, porque o centro da cidade de Fortaleza tem sempre tudo o que você quer, sabe? Você pensa qualquer coisa, quer comprar qualquer coisa, vai no centro de Fortaleza que você encontra, né? E ter uma experiência histórica, porque do ladinho há o famoso Cine Teatro São Luís, que também é parada obrigatória, né? Lá no São Luís também a exibição de filmes, algumas vezes até gratuito, tá? E também apresentações de teatro, mas é bom também você ver, né, o que é que você vai encontrar lá. Então, vê no Instagram também, essa é a dica, mas conhece o Teatro São Luís, que com certeza é uma experiência maravilhosa. E para quem é cearense, o teatro tá aqui, ó, no nosso coração.
alimentação. Falando em compras, nós temos também, né, que todo turista tem que passar lá, mas não só todo turista, todo fortalezense passa lá sempre, que é o Mercado Central, né? Por que passa lá sempre? Porque lá no Mercado Central há muitas coisas, inclusive produtos regionais, medicinais, frutas, verduras, que a gente não encontra em lugar nenhum em Fortaleza, só no Mercado Central, né? Mas também há artesanato, lembrancinhas, né? Que a gente pode comprar para guardar de lembrança para quem gosta, né? De deixar aí um pouquinho da viagem guardada através de lembranças, passa lá no Mercado Central, que fica ao lado da Catedral de Fortaleza, né? Que por fora, mas só por fora, tá? Traz traços da arquitetura gótica, né? Que lembra muito aí igrejas europeias, né? E também é outro ponto turístico bastante importante. E também pertinho ao Forte de Nossa Senhora da Assunção, que também é muito importante para a história do Ceará, para a história de Fortaleza, né? Porque lá é um dos marcos iniciais do nascimento da capital cearense, né? Quando a gente fala de invasão holandesa no século XVII. Uma presença histórica muito impactante é o monumento do forte, né? Que antigamente era chamado de Chornebock, justamente por conta dos holandeses. Depois, né, com a expulsão deles, virou Nossa Senhora da Assunção. E ele tem um formato todo característico, né? Que é bem interessante. Lá de cima dá para ver a praia, né? E toda a Fortaleza lá embaixo. É uma visão espetacular de linda, vocês não terem noção, né? E lá também traz, né, muitos aspectos dessa história, né? Canhões antigos, enfim, é muito, muito importante a visita, muito interessante também. Porém, temos um detalhe importante. O forte, ele tem entrada gratuita, certo? Mas ele fica na 10ª região militar. Aí é que entra o problema. Porque no prédio da região militar também tem museu, certo? Mas a maioria das vezes, né, os visitantes eles só conseguem chegar na área externa, que é justamente onde tem a vista, né, de Fortaleza, os canhões, lá vai conhecer um pouquinho das estátuas dos holandeses, enfim. E tem muitas regras, né, a serem seguidas. A gente tem até uma história engraçada sobre isso, porque nós conseguimos entrar e aí nós simplesmente saímos perambulando por lá, né, conhecendo, gravando os vídeos e tudo mais. Aí um policial veio e me abordou e disse que a gente não podia andar desacompanhado por lá. Então tem muitas regrinhas, é um pouco chatinho lá, tá? E a visitação do museu na parte interna precisa ser agendada. Então, assim, de informações também você encontra muita coisa desencontrada, sabe? Então é preciso se informar bem os horários, né, que elas acontecem e, enfim, nem sempre é possível ter essa experiência completa, então muita gente deixa passar batido. Outro ponto turístico também que traz muita informação desencontrada, mas que é muito importante, né, é o Teatro José de Alencar. Não sei se vocês sabem, mas José de Alencar é um dos cearenses ilustres, né? Autor de grandes obras importantes, né? São clássicas da literatura brasileira e o teatro faz homenagem para ele. Traz uma arquitetura belíssima, né? Inclusive com 2 fachadas, uma de fora e uma interna, né? A interna com certeza todo mundo já viu em foto, porque é aquelas vitrais, né? A coisa mais maravilhosa. É muita coisa para conhecer, mas ele é tão bonitinho que precisa conhecer todos os detalhes, né? Mas como eu disse para vocês, é muito, muito complicado conhecer. Olha, que eu já tentei várias vezes, viu? É uma das críticas que eu faço aqui. Eu fico com inveja de quem conseguiu, mas assim, a maioria das vezes é complicado, porque assim, você pode entrar na parte até a fachada interna, né? Onde tem os vitrais, tirar foto, mas isso não tem graça, né? Você chegar lá, entrar e tirar foto e ir embora. Não tem graça. O interessante é você conhecer o espaço inteiro, né? Ter uma visita guiada, que inclusive custa R$12 a inteira e 6 a meia, tá? Mas não são todos os dias que você pode ter, né, essa visita guiada, não são todos os horários, né? Então, o Instagram ele informa, né, quando essas visitas guiadas vai acontecer. Eu, Isabelle, por experiência própria, eu nunca consegui, né, entrar dentro, né, por conta dessas complicações. O WhatsApp deles é horrível, né, pra gente se comunicar, demora muito para responder, enfim, é muito chatinho. Mas para quem quer tentar, vale insistir, porque é um lugar muito bonito. Tá, e as praias, Isabelle? Você deixou as praias pro final? Sim, eu deixei as praias pro final de propósito, porque eu preciso te contar alguns detalhes importantes. Que praias nós temos em Fortaleza, né?
Praia que dá para tomar banho, né, que é legal, que você fica tranquilamente lá, certo? É a Praia do Futuro, que é muito conhecida, né? Falou de Ceará, Praia do Futuro, certo? A Praia do Futuro, Mucuripe, enfim. Praia do Futuro é o foco para quem quer tomar banho tranquilamente, encontra várias barracas, enfim. Mas nós temos também o aterro, né, da Praia de Iracema, ali na beira-mar, que dá para você andar de bicicleta, comer muito bem, tem muitas opções de comida lá. Fora a vista, né, que é maravilhoso da praia, aquele mar revolto, né, que falta levar na beira-mar. Mas assim, dá para você tirar boas fotos, andar na orla, ficar naquele clima de paz, né? Inclusive há lá também muitas feirinhas, né, de artesanato, é um lugar muito bacana e interessante, né, que é bem familiar, enfim, muito bacana. E fica ali também 2 lugares, quem gosta muito de apreciar o mar pertinho, boas vistas, tirar foto, que é a Ponte Metálica, né, conhecida também como Ponte dos Ingleses, que foi reformada, né, recentemente, e dá para você subir, é como se fosse um mirante, né, e aí lá você vê, né, toda a praia ao seu redor. E dá para você ver o pôr do sol mais lindo do mundo, né, de Fortaleza, que é maravilhoso, tirar boas fotos ali, com certeza. E também tem uns espigões, né, que fica ali no aterro, né, da Praia de Iracema, que também dá para você chegar bem pertinho do mar, sentir aquele cheiro maravilhoso, né, que tem contato com a natureza, então paradas obrigatórias, né? Mas praia, né? Quem é fortalezense mesmo, raiz, acaba nem ficando muito na Praia do Futuro, porque a Praia do Futuro é realmente praia de turista. Tem uns preços um tanto salgados, né? Enfim, é considerada a praia da elite de Fortaleza, né? Muitos fortalezenses ou vai para a Praia da Barra ou vai para Caucaia, né, que é vizinho, e fica nas praias de Caucaia, que também já fiz vídeo sobre o Cumbuco, aqui também no canal, para você conhecer. E também tem uma praia bem famosa, próxima, né, que é a cidade vizinha, metropolitana, que é Aquiraz, onde tem a praia de Morro Branco e a Canoa Quebrada. Não que seja mais barato e mais perto também, mas muitos turistas acabam indo para lá para ter uma experiência mais completa, né? E, enfim, mas para quem quer ficar só em Fortaleza, vale a dica. Principalmente porque Fortaleza também não tem lá uma fama muito boa, né? É perigoso Fortaleza, vou logo falar, né? É perigoso você estar nesses pontos turísticos. Eu sempre digo uma coisa, né? Porque é muito incomum você encontrar, eu inclusive encontrei várias vezes, né, isso, em sites que dão dicas de viagem, falam sobre Fortaleza e dão essas dicas de segurança, né, mas eu fui para Recife, eu fui para Salvador e todo mundo falava isso, olha, cuidado com a sua carteira, né, cuidado para não se afastar do grupo de gente, né, não vai ser doido de sair de noite, né, em determinados lugares. Eu, de manhã, em Recife, eu recebi esses avisos porque eu estava querendo ver as igrejas do centro. E lá no centro de Recife é perigoso. Então, assim, capitais do Brasil, infelizmente, você vai até no Rio de Janeiro. Não é só aqui no Nordeste, tá? O pessoal generaliza muito por xenofobia. Mas no Rio de Janeiro, com certeza, muita gente vai falar dos pontos que são perigosos, né? Mas aonde tem turistas, são pontos turísticos clássicos, com certeza você vai encontrar polícia, né? E é o caso de Fortaleza também, certo? Mas, assim, todo cuidado é pouco, né? Você vai preparado, né? Principalmente beira-mar, né? Você vai ali de olho nas suas coisas, né? Porque pode ser que tenha, igual como acontece na Europa também, né? Aqueles batedores de bolsa, de carteira. Então, não vai distraído, você vai sempre atento. Tem policiamento, tá? Mas você vai se cuidando. Há, sim, em Fortaleza, essa sensação de insegurança, sim, né? Infelizmente. Por exemplo, Ponte Metálica. A gente foi na Ponte Metálica e aí a gente encontrou umas pessoazinhas meio nóia, né? Que a gente não queria encontrar. A gente andou lá, tirou fotos e foi tranquilo. Mas Fortaleza, infelizmente, passa essa sensação, né? Não é uma cidade que está bem cuidada, infelizmente. Muita pichação, que dá mais essa sensação de insegurança, sabe? E é um prédio, né? Falando da Ponte Metálica especificamente, que não está sendo bem cuidado. A catedral também não está sendo bem cuidada, sabe? Mas assim, você andando, né, acompanhado, em horários certos, né, de manhã principalmente, né, e sempre andando de Uber, né, para esses lugares, porque eu não recomendo. Eu fiz Recife a pé, né, mas como eu disse no vídeo, eu não faria mais, né, devido justamente a essa sensação de insegurança e os alertas que as pessoas dão, né, só se o ponto turístico for bem próximo mesmo, por exemplo, Catedral, Mercado Central e o Forte, é muito próximo mesmo, então não tem como, mas
nos outros, eu aconselho aí de Uber, né? Não anda a pé. E quando andar a pé, sempre no horário de pico, né? Que tem muitas pessoas, e sempre atento ao que você está fazendo, não dá mole, né? Mas enfim, Fortaleza é um lugar lindo, as pessoas são tão acolhedoras, né? É o povo melhor que existe, com certeza. Todo mundo tá ali para te ajudar. Tá assim com os mineiros. E você vai encontrar muita coisa legal em Fortaleza, e vale a pena você conhecer e ter essa experiência por si próprio, né? Não é uma cidade cara, né? Pelo menos eu não achei uma viagem cara, né? Com relação a muitos outros pontos turísticos, você só gasta, né? Então dá para ter uma experiência legal em Fortaleza, sim, e você ter as suas próprias experiências, né? E com certeza você não vai se arrepender, tá? Então, se você gostou de mais esse destino, não deixa de comentar aqui embaixo, de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? E deixar aí o que você pensa sobre Fortaleza, sobre a capital, se você conhece, se você não conhece. Enfim, estarei aí aguardando seu comentário. Eu quero muito conversar com você. Inscreva-se no canal, apoie esse projeto. Grande beijo, até a próxima, tchau!